Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. É o conteúdo de política do Grupo Aratu. Agora, na edição 2020, estamos ouvindo os pré-candidatos a prefeituras de Salvador e do interior da Bahia para ajudar a todos nós, cidadãos, escolhermos melhor no pleito municipal do final do ano. A partir de agora, com apoio técnico de Everton do Vale e produção de Cris Almeida, eu, Pablo Reis, começo a conversar com o pré-candidato em Lauro de Freitas, Mauro Cardim, presidente do Instituto Metropolitano de Desenvolvimento e Inovação. Mauro, seja bem-vindo aqui no Linha de Frente. Está tudo ok aí? Tudo ok. Pronto, primeiro, perfeitamente. agradecer aí a TV Aratu pela participação e estamos aqui prontos para responder qualquer tipo de pergunta. Legal, vamos ter perguntas propositivas para entender como será o trabalho de Mauro Cardim caso seja eleito prefeito em Lauro de Freitas. Eu quero começar, Mauro, falando que da primeira vez que conversamos, você estava na companhia de João Leão, vice-governador do estado da Bahia do PP. E agora eu sei que você está pelo PTB, de Benito Gama. Alguma coisa mudou? Você continua com a mesma parceria com o João Leão? Continuam amigos? João Leão é um vizinho querido aqui do bairro de Vila do Atlântico. Conheço o João há muito tempo e nós sempre tivemos uma boa relação. E na política a gente sempre concordou em algumas coisas e discordou em outras. Eu estava no PP, mas a partir do momento que o PP, por orientação do governador Rui Costa, começou a querer que Lauro de Freitas conduzisse da mesma forma que o Estado é conduzido, eu discordei e resolvi sair do PP e fui convidado por Benito Gama, pelo deputado Benito Gama, a vir fortalecer o PTB aqui em Lauro de Freitas. Assumi a presidência e hoje, há cerca de 4 meses, que estou presidente do PTB, trabalhando para reforçar também aqui as trincheiras do presidente Jair Bolsonaro na cidade de Lauro de Freitas. Então, sobre o presidente Jair Bolsonaro, eu quero também comentar. Nas redes sociais, eu vejo o Instagram do senhor, Everton do Vale vai até colocar para quem ainda não conhece, conhecer. O senhor tem muito apoio, tem dado muito apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em postagens, inclusive falando que o senhor representa Jair Bolsonaro em Lauro de Freitas, o senhor representa a direita em Lauro de Freitas. Está aí, ó, por um Brasil melhor, a figura de Bolsonaro, por uma cidade melhor, a figura de Mauro Cardim, e os dois juntos, Lauro de Freitas precisa de nós. Eu quero saber como é essa relação do senhor com o presidente Bolsonaro e por que essa vontade de representar a direita em Lauro de Freitas. Eu sempre fui um conservador, sou muito religioso também e olhando o trabalho que o presidente tem feito em Brasília, eu me identifiquei muito com o presidente Jair Bolsonaro e acredito que qualquer gestor público, principalmente municipal, ele precisa muito do apoio do governo federal. Quando eu fui secretário de planejamento em Lauro de Freitas, eu estive em Brasília com 4 ministros. Acho que na história da cidade de Lauro de Freitas, eu sou o único secretário que conseguiu 4 audiências com o ministro. E foi muito bom, porque nós conseguimos aqui, com o ministro do Meio Ambiente, recursos para revitalizar o Rio Ipitanga, conseguimos introduzir um projeto também na área do turismo para a revitalização da orla, projetos também na área de telecomunicação para refazer aqui todo o nosso anel óptico da cidade de Lauro de Freitas. E eu acredito que uma cidade como Lauro de Freitas, sem apoio do governo federal, ela não consegue avançar. E nós temos um trabalho muito difícil na cidade de Lauro de Freitas, que é reconstruir essa cidade, que durante mais de 16 anos foi destruída, né? E nós temos esse compromisso. E em uma conversa com o pessoal da direita, a gente chegou à conclusão que o caminho mais correto é sim estar próximo ao presidente, é apoiar o presidente para que o presidente possa nos apoiar a partir de 2021 aqui em Lauro de Freitas também. O senhor fala aí do apoio da União, do apoio federal, mas no caso de o senhor vencer com essa proposta de aliança
com Jair Bolsonaro, pelo menos durante 2 anos, que são os outros 2 anos do mandato de Rui Costa, o senhor não teria esse apoio? Ou daria para conciliar Rui Costa e Bolsonaro? O governador, ele é governador do estado da Bahia, ele não é um governador do PT. Então ele tem que sim, eu acredito que o governador é um cara muito coerente também. Qualquer gestor precisa ter bons projetos. E eu já provei isso quando fui secretário, estive diversas vezes com o governador Rui Costa. Inclusive, tem um projeto meu, que é o Aeromóvel, que está na mão do governador, com todos os estudos de implantação. Eu provei ao governador que a extensão do metrô, do aeroporto até o shopping ou até mesmo o bairro de Portão, nós conseguimos fazer pelo 1/3 do valor o aeromóvel. E o governador ficou muito satisfeito com os estudos de viabilidade. O que o governador precisa é de bons projetos. Se tiver bons projetos, claro que ele vai ter um bom diálogo comigo, com certeza. Infelizmente, a prefeita hoje da cidade de Lauro de Freitas é do partido do governador, mas não é gestora, não tem projeto. A cidade hoje está totalmente tomada por buraco, tomada pela falta de gestão e pela irresponsabilidade da prefeita em gastar recursos da cidade de forma errada, apenas para bancar folha de seus amigos e companheiros. Então vamos falar um pouco sobre a gestão e sobre a prefeita Moema Gramacho. Temos perguntas do gerente de jornalismo da Aratu, Matheus Carvalho, e do apresentador e jornalista Casemiro Neto. Eu vou começar com o Matheus, porque ele está curioso para saber, já que o senhor foi secretário e agora é um dos principais adversários, quais as críticas ao governo de Moema. Mas quem vai fazer a pergunta é Matheus Carvalho. Candidato Mauro Cardim, muito obrigado pela presença aqui no Linha de Frente. O senhor foi superintendente de gabinete da prefeita Moema Gramacho e saiu depois do rompimento do partido, do PP, com a prefeitura. Segundo a prefeita, em entrevista para a Rádio Metrópole, o senhor chorou e fez escândalo após a exoneração. Então a primeira pergunta é saber se isso é verdade. E a segunda tem relação com o projeto do aeromóvel. Caso o senhor vença as eleições, o projeto do aeromóvel sai do papel, vira realidade? Sobre a primeira pergunta, sobre eu ser superintendente, primeiro eu fui secretário de planejamento. Quando eu saí de férias, eu já tinha deixado a minha exoneração na mesa da prefeita para que ela me exonerasse. A pedido do PP, que queria, de fato, se manter no governo e fazer uma parceria com a prefeita Moema Gramacho, eles me pediram que eu ficasse nomeado como superintendente de gabinete, no gabinete da prefeita. Mas eu já tinha pedido o meu pedido de exoneração, não tinha mais nenhum vínculo com a prefeitura. Inclusive, por causa dessa declaração da prefeita, ela foi processada e condenada a me indenizar por dano morais em 6 mil e pouco reais. Isso aí está no site da Justiça. A prefeita perdeu essa ação. Então, na primeira instância, como na segunda instância, ela vai ter que me indenizar por ter feito essa calúnia, essa mentira. Aliás, faz parte da vida da prefeita Moema Gramacho inventar calúnia para tentar desqualificar os seus aliados ou até mesmo também os seus adversários. É triste, mas é a realidade. É dessa forma que eles gostam de trabalhar e construir uma política. É tão feia que a situação da cidade se encontra nesse estado que está hoje. Com relação ao aeromóvel, é um projeto que nós iniciamos. Eu estive com o vice-governador lá no sul do país, em Porto Alegre, visitei a fábrica, fiz todos os estudos necessários que o governador Rui Costa solicitou, apresentei esses estudos ao governo. Só está faltando agora o governador dar a ordem de serviço para que a gente possa implantar o aeromóvel aqui na cidade de Lauro de Freitas. Com relação também ao próprio aeromóvel, esse mesmo sistema está sendo implantado agora lá em São Paulo, vai ligar o metrô de São Paulo até o aeroporto de Cumbica. Então, assim, é um sistema muito competitivo, é um sistema que busca e utiliza energia limpa. Então, eu acredito que, com certeza, a partir de 2021, eu sentado na cadeira de prefeito da cidade de Lauro de Freitas, nós iremos, de fato, começar a fazer com que a cidade passe por uma grande revolução. O aeromóvel inicialmente vai sair do aeroporto, vai até Portão, a primeira linha. A segunda vai do aeroporto até o bairro de Tinga. A terceira vai sair do aeroporto até a praia de Pitanga.
e a quarta levando de Tinga até o novo Hospital Metropolitano. Mauro Cardim é pré-candidato à Prefeitura de Lauro de Freitas, já foi secretário da atual gestão e agora é um dos principais oponentes, adversários. A gente vai conversar sobre mobilidade, vamos falar sobre ecologia, que é um tema que o ex-secretário também debate muito. Vamos falar sobre multas, sobre indústria de multas. E até um assunto, viu, Mauro Cardim, que o pessoal de Lauro de Freitas tem reclamado, é sobre buracos, sobre a malha viária do município. Mas antes eu quero abrir espaço para meu colega e amigo Casimiro Neto, porque ele tem dúvidas a respeito do processo em que a prefeita Moema Gramacho perdeu o processo aí que o senhor moveu. E eu quero saber qual a dúvida de Casimiro Neto sobre isso. O senhor é um forte adversário da atual prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho. Aliás, ela foi condenada a indenizar o senhor depois de ter feito ofensas, enfim, essa briga política. A minha pergunta passa pelo seguinte: caso o senhor venha a ser eleito, o senhor vai dar continuidade a algumas obras feitas pela atual prefeita de Lauro de Freitas, alguns projetos, ou não? Obrigado. Com relação ao processo, saiu já a sentença por 2 vezes, inclusive tem uma outra sentença que a prefeita foi condenada no Supremo Tribunal. Nós recorremos ao Supremo Tribunal, a ministra Rosa Weber, ela confirmou a sentença contra a prefeita e a gente, sobre isso, está na mão dos advogados. Todas as ações que a prefeita e o PCdoB tentou entrar contra mim, para me parar, para me prejudicar, eu venci na justiça. Eu acredito muito na justiça e a justiça tem feito, de fato, justiça com a relação minha com a prefeita. E sobre os projetos da prefeita, primeiro, a prefeita não tem projeto nenhum na cidade. Infelizmente, é uma grande tristeza. Quem tinha algum tipo de projeto para a cidade, que desenvolveu, eu desenvolvi o aeromóvel, desenvolvi o laboratório de robótica, que já funciona na Lagoa dos Patos, desenvolvi esse projeto de mais de 120 quilômetros de ciclovias. Então, a prefeita não tem projeto, infelizmente. O que a prefeita tem hoje é uma quantidade imensa de funcionários, inclusive alguns fantasmas na Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Essa é a realidade. E os grandes projetos que a cidade tem hoje é a requalificação do Rio Pitanga, é recurso federal que está sendo transferido para o governo do estado, que está em execução. O projeto de esgotamento sanitário também é da Embasa, com recurso federal, está em execução. Todos os projetos que forem necessários para melhorar a qualidade de vida do cidadão de Lauro de Freitas, nós iremos dar continuidade com certeza, porque aqui nós não governamos para um partido, nós governamos para o povo. Mauro Cardim, você esteve lá dentro, na prefeitura, você conhece, portanto, a gestão por dentro, né? Conhece o orçamento. A prefeitura de Lauro de Freitas, ela tem condição própria de realizar obras, de realizar investimentos de infraestrutura, ou, por exemplo, fazer o recapeamento da malha viária que muitas pessoas, muitos moradores e turistas em Lauro de Freitas reclamam que está bem deteriorada? Com certeza, a prefeitura tem recursos, a prefeitura de Lauro de Freitas arrecada hoje quase 700 milhões. Agora, quando você tem uma arrecadação como essa, alta, mas você tem um desperdício, onde a cidade de Lauro de Freitas apenas usa de seus recursos para pagar folha de funcionário, onde você tem um comprometimento de quase 70% do que se arrecada para pagar folha. Aí você tem aí os impostos e você tem a parte de custeio da máquina. Então, se você não fizer um estudo para você aproveitar melhor esses recursos e investir de fato onde a cidade precisa, reduzindo aí o tamanho da máquina pública, a prefeitura faz diversos desperdícios, sem falar nessa que foi o pior de todos, a prefeita tirar a prefeitura do centro da cidade para prejudicar os comerciantes do centro da cidade e levar a prefeitura para o lado do shopping, onde o shopping tinha, em contrapartida, ter feito dois viadutos, 2 passarelas novas. Infelizmente, por falta de comprometimento com a cidade, a prefeita também, e por muita vaidade da prefeita, acabou levando a prefeitura para o lado do shopping, mas nós vamos, se formos eleitos, vender esse prédio, pegar esses recursos, fazer 2 grandes escolas para a cidade de Lauro de Freitas e
revitalizar o centro da cidade e utilizar os espaços públicos que estão fechados hoje. E, com certeza, também reduzir, porque hoje não cabe uma prefeitura como Lauro de Freitas ter 12 mil funcionários. Isso é uma vergonha, o que acontece na cidade de Lauro de Freitas. Por isso que a prefeita, todo ano, ela é notificada pelo Tribunal de Contas do município, que a pune com multas e outras coisas mais. Ô Mauro Cardim, você sempre está colocando aqui, ao longo dessa entrevista e de outras entrevistas, o que você percebe, o que você entende como falhas e incapacidade da gestão da atual prefeita Moema Gramacho. No entanto, ela não é prefeita pela primeira vez. Ela já foi eleita, já foi reeleita, inclusive com um grande percentual popular, o que demonstra que boa parte da população de Lauro de Freitas aprova ou aprovou o mandato de Moema Gramacho. A que o senhor se deve isso? A prefeita hoje, ela tem uma rejeição de mais de 60% da cidade. Ela foi eleita com algo em torno de 27% da população. É muito pouco. Ela não teve nem a metade da população apoiando o seu projeto. Houve aí uma movimentação de partidos, onde diversos partidos apoiaram essa recondução dela de volta à prefeitura municipal. Ela vinha de uma gestão que a sucedeu, que foi de Márcio Araponga, que também foi desastrosa. Infelizmente, a prefeita prometeu muito para todos nós, inclusive eu, que fui secretário, também fui lubridiado, eu fui enganado pela prefeita, e a prova está aí hoje. A cidade está toda tomada por buraco, a cidade hoje é uma cidade feia, orla abandonada, muito assalto, muita violência contra as mulheres, sendo ela prefeita mulher. Então as coisas não estão funcionando porque a prefeita provou dessa vez que ela não tem capacidade técnica e que essa coisa de chamar muitos partidos, de criar aí um volume muito alto, ela acaba se comprometendo e comprometendo as finanças da prefeitura para atender os interesses partidários. Eu pretendo, se for eleito prefeito, trabalhar ao lado do povo, porque esses conchavos, essas reuniões que a prefeita promove na cidade só beneficia partidos e seus aliados. Eu pretendo fazer com que o povo tenha voz na cidade de Lauro de Freitas e fazer uma gestão eficiente. Por isso eu tenho hoje ao meu lado uma equipe muito técnica, uma equipe muito competente, que está desenvolvendo um plano de ação emergencial para a cidade de Lauro de Freitas, e eu te digo, em um ano nós iremos colocar essa cidade no trilho, em um ano nós iremos transformar a cidade de Lauro de Freitas em uma das melhores cidades que o Brasil já viu, como foi no passado, mas nós iremos retomar com competência, com gestão e com responsabilidade com as finanças da cidade de Lauro de Freitas. Um ano é o prazo colocado aí por Mauro Cardim. Esse programa aqui fica gravado, inclusive para o eleitor poder depois fazer a prestação de contas, poder fazer a cobrança. O senhor mencionou aí um número de 12 mil funcionários públicos, servidores em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, segundo os censos mais recentes, tem entre 180 a 200 mil habitantes, o que daria um percentual muito grande da população ocupado na prefeitura. O senhor fez uma crítica a essa grande quantidade de servidores e eu imagino que caso o senhor assuma, o senhor gostaria de mudar essa realidade. Isso implica, caso Mauro Cardim seja prefeito, em demissões dos servidores públicos? Isso não vai implicar em demissão, porque nós temos um trabalho muito sério onde nós vamos incentivar a iniciativa privada da cidade, as empresas, os empresários, o comércio, a gerar novos empregos. Então, nós iremos apenas tirar o funcionário que hoje ocupa uma vaga na área pública e levar essa mesma pessoa para a iniciativa privada. A prefeitura ela tem que trabalhar de forma enxuta e com eficiência. Essa é a nossa visão e o nosso plano de ação para a cidade. Acredito que ninguém vai ficar desempregado. Apesar de Lauro de Freitas ter um índice altíssimo de desemprego, o que precisa hoje é ter um projeto logo emergencial para você qualificar essa mão de obra da cidade, para que a gente possa, de fato, aproveitar melhor o cidadão na cidade de Lauro de Freitas, gerando mais empregos e gerando mais eficiência nesse serviço prestado. Então, falando em empregos, a rede de mercados
Atacarejo tem entre os seus sócios fundadores o seu Teobaldo Costa, que inclusive me parece que já está muito próximo da política em Lauro de Freitas. E eu percebi nas redes sociais do senhor, no Instagram, particularmente nesse Instagram que o senhor tem, Mauro Cardim Oficial, que Everton do Vale vai colocar agora na tela, algumas críticas, inclusive feitas em vídeo, ao trabalho do Atacarejo, que emprega muita gente e que tem como seus... Olha aí, ó, tem a imagem ali, um vídeo. Passou aqui. Passou aqui, ó. Essa aqui. Suba um pouquinho, Everton. Mais aqui, não, mais um pouquinho, mais abaixo. Aqui, aí. Da lata do lixo aí. Eu vi algumas críticas aqui, né, em vídeo feitas... Do senhor feitas ao Atacarejo. Por que isso? É crítica política, é crítica de cidadão, é crítica econômica? Por que o senhor não gosta do Atacarejo, Mauro? Olha, eu com relação ao empresário Teobaldo, eu tenho muitas críticas a fazer, porque se ele quer de fato cuidar de gente e ter responsabilidade social, olha as condições do freezer, olha as condições, eu até peço à TV Aratu que vá até o Atacarejo. O Atacarejo já teve problema na loja do Caminho de Areia em Salvador, na loja do Iguatemi, e em Lauro de Freitas não é diferente. Olha a forma que ele armazena as carnes. Então, isso é irresponsabilidade. Eu, durante esses últimos 3 anos, eu tenho um programa na rádio web Mais Bahia, apresento também um programa na TV Bandeirante, ao sábado, na Estação Bahia, e tenho uma participação também no programa na Rede Brasil, Hora da Verdade. E a gente recebe muitas denúncias. Alguns funcionários do Atacarejo, insatisfeitos com a forma que são tratados, me chamaram para que eu pudesse ir lá e presenciar. Para não ficar uma coisa meio que política, mostrando, eu procurei filmar todas as irregularidades do mercado, e eu acredito que para quem quer, de fato, mostrar que é um bom administrador e quer ser prefeito de uma cidade, ele tem que começar dando bons exemplos. E esse exemplo que o Atacarejo dá aqui na cidade de Lauro de Freitas, vendendo produtos vencidos e outras irregularidades a mais, que cabe também aí ao PROCON, cabe à Vigilância Sanitária agora, a partir de agora dessa denúncia, investigar, com certeza ele precisa dar melhor exemplo. O senhor reconhece que a empresa Atacarejo, que emprega muita gente, caso o senhor venha a ser prefeito, o senhor não pode brigar com uma empresa desse porte, né? Está crescendo muito, tem muitos funcionários e ajuda a economia do município, não é isso? Mas eu também não posso fechar meus olhos e deixar com que um mercado como esse, de um porte como esse, venda produto estragado, armazene em freezers totalmente enferrujados, que tenham lixeiras e produtos sendo comercializados sem data de validade. Eu não posso também deixar que isso aconteça. Ele tem que entrar na regra do jogo. E a regra do jogo é ter segurança alimentar, é ter responsabilidade e prestar, de fato, um bom serviço. Aqui, na cidade de Lauro de Freitas, não prosperarão nenhum tipo de serviço que seja prejudicial à saúde dos moradores da cidade de Lauro de Freitas, seja Atacarejo, qualquer um outro atacadista que não siga as determinações da Vigilância Sanitária e do PROCON, será punido e terá suas portas fechadas, com certeza. Eu estou conversando no Linha de Frente nessa edição com o Mauro Cardim, pré-candidato pelo PTB à Prefeitura de Lauro de Freitas e presidente do Instituto Metropolitano de Desenvolvimento e Inovação, também ex-secretário da Prefeitura de Lauro de Freitas na gestão atual de Moema Gramacho. O senhor falou, Mauro, da orla marítima de Lauro de Freitas, que é uma das maiores e mais privilegiadas do litoral norte da Bahia. Eu quero saber, projeto para ajudar barraqueiro, projeto para ajudar o pequeno comerciante, o ambulante e principalmente para fomentar o turismo. O que é que o senhor pensa a respeito disso? Nós desenvolvemos um projeto com o arquiteto Cine Quintela, onde a gente vai dar prioridade às belezas naturais da praia de Lauro de Freitas, que é a praia de Pitanga, Vila do Atlântico e Buraquinho. A ideia nossa é criarmos ali na praia de Buraquinho uma vila, vamos dar o nome à Vila Glauber Rocha, uma vila como a Praia do Forte, com comércios, restaurantes, lojas, para que a gente possa, de fato, ali ter uma movimentação maior, como um anfiteatro, para que a gente possa fazer show com orquestra sinfônica, orquestra de pandeiro e outras orquestras que queiram se apresentar. Na Praia de Vila do Atlântico, nós vamos trabalhar para incentivar mais a prática do esporte e a Praia de Pitanga fazer dali
onde tem um cartódromo, que tem hoje já foi tomado pelo Centro de Judô, um grande espaço para eventos da cidade de Lauro de Freitas. É um projeto inovador, um projeto que vai, de fato, respeitar o meio ambiente. Hoje, a maioria das barracas, elas utilizam fossa séptica, a gente tem que neutralizar essas fossas, fazer essa captação e tratamento desse esgoto, até para que a gente possa ter aqui na cidade, nos 6 quilômetros de praia da cidade de Lauro de Freitas, o selo da bandeira azul. Então, nós estamos trabalhando com um projeto inovador. Atrás da praia, numa rua paralela, tem o Rio Sapato, que também é um rio hoje de 6 quilômetros que está poluído. Nós vamos fazer o tratamento e a revitalização desse rio para devolver à natureza e devolver ao cidadão da cidade de Lauro de Freitas uma qualidade de vida melhor. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Eu tentei, quando fui secretário, fui até o ministro do Turismo, consegui recursos na ordem de 40 milhões para iniciar esse projeto, mas, infelizmente, por questões ideológicas, a prefeita não quis levar o projeto à frente e ficou aí enrolando os barraqueiros, enrolando os moradores da cidade, porque desde o primeiro dia de governo que ela diz que vai fazer uma reforma na orla. Se passaram os 4 anos de governo dela e a orla continua abandonada. Enquanto Salvador, durante esses 8 anos de governo do prefeito Assemineto, foi feito mais de 60 quilômetros de reforma de orla. Então, assim, isso demonstra a incapacidade da prefeita Moema Gramacho em estar à frente da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. O senhor falou aí, mencionou o Centro Pan-Americano de Judô, que foi instalado lá no cartódromo em Lauro de Freitas. Na avaliação de Mauro Cardim, que é atuante na região também, além de político, é uma pessoa que frequenta muito, conhece, o senhor acha que o centro está sendo bem aproveitado, está servindo ao propósito inicial? Com certeza não. Ele já começa errado quando a prefeita e o ex-governador Jacques Wagner levam um equipamento daquele porte, que foi feito ali um investimento altíssimo, para uma praia. Ali o sal praticamente corrói todo o equipamento durante o ano. Se você for hoje lá, você vai ver o estado de abandono que se encontra esse equipamento. Um equipamento como esse deveria ter sido feito lá no bairro de Tinga, lá no bairro de Vida Nova, para que os jovens daquela localidade pudessem ter acesso, pudessem conviver um pouco mais com o esporte, mas infelizmente é assim que se trata o dinheiro público. Se faz obras faraônicas, se faz investimentos altíssimos só para agradar os egos dos gestores. Nós temos responsabilidade. Eu vou tentar, junto com o governo do estado, pedir para que ele passe para a administração municipal esse equipamento, para que eu possa rever aí um estudo mais amplo, como eu posso melhorar aquele equipamento e como é que eu posso fazer com que aquele equipamento seja de fato útil para a cidade de Lauro de Freitas e para o entorno da nossa cidade. Lauro de Freitas, Mauro, tem uma particularidade que é a grande confluência de rios, que poderia, em muitas cidades, ser considerada uma vantagem, uma virtude, mas para Lauro de Freitas, sobretudo para uma série de moradores, se transforma numa dor de cabeça. Quando há chuvas, esses rios transbordam e geram muitos transtornos. Uma obra recente do governo do estado pretende ajudar a minimizar esses transtornos. Mas na sua avaliação, rio em Lauro de Freitas é problema ou é solução? Só para te corrigir, a obra que está sendo feita no Rio Ipitanga é uma obra de recurso federal, é uma obra do governo federal que está sendo executada apenas pelo governo estadual. Os recursos são repassados pelo governo federal. Rios, para mim, é solução. Rio, para mim, é natureza, é saúde. Eu sou curador técnico do SOS Joanes. Durante 3 anos, nós fazemos esse seminário para discutir os problemas dos rios, não só do Joane, mas também os rios que alimentam os Joanes. E, com certeza, é uma fonte de riqueza, é uma fonte muito poderosa para a economia e para o turismo. Eu tenho aqui um projeto fantástico para o Rio Joanes, aqui para Foz, perto da praia de Buraquinho, para revitalizar esse pedaço, para que a gente possa, de fato, fazer com que a economia em torno do rio, através do esporte, através dos marisqueiros e pescadores, ela volte, de fato, a funcionar. Infelizmente, os rios da cidade de Lauro de Freitas estão poluídos, mas durante 4 anos nós vamos nos empenharmos bastante para devolver essas belezas naturais fantásticas que a cidade de Lauro de Freitas tem. O Rio Pitanga mesmo é um rio
praticamente que corta a cidade de Lauro de Freitas inteira. Era um rio para ser, a cidade de Lauro de Freitas era para ser conhecida como a Veneza brasileira, mas infelizmente a gente tem que viver com a realidade do descaso dos governantes que deixaram com que esse rio se tornasse um rio que corre apenas esgoto, mas nós vamos mudar essa realidade, com certeza. Agora eu quero falar com você, com Mauro Cardim, pré-candidato à Prefeitura de Lauro de Freitas, sobre Covid, combate, prevenção, tratamento. Lauro de Freitas ficou muito notabilizada justamente por 2 equipamentos. O Riverside, o hospital, e o Malibu. Isso foi bem visto pela comunidade, essa instalação de 2 equipamentos importantes em combate à Covid-19? Com certeza não. Eu fui um dos primeiros a sair em defesa aqui do bairro de Vila do Atlântico, quando se falava em transformar o Hotel Malibu, que é um hotel. Nós temos aqui um hospital metropolitano pronto. O governo preferiu gastar mais de 3 milhões para fazer uma adaptação de um hotel que não tinha e nem tem esgotamento sanitário, ainda utiliza da fossa séptica, não tem nem estação de tratamento, mas o governo teve, nós de fato acionamos o Ministério Público até que o governo desistisse dessa ideia. E a outra foi transformar o Riverside lá, que é uma área que foi criada e desenvolvida na implantação desse projeto para ser uma área predominante turística, mas infelizmente com o esgoto que corre ali pelo Rio Joanes, acabou que o hotel se fechou. Mas a minha ideia ainda é fazer com que aquela área dali seja uma área, ali o terminal de Portão, seja uma área predominante e forte para o desenvolvimento do turismo da cidade de Lauro de Freitas. Ali foi um erro grotesco do governo, assim como a prefeita também de Lauro de Freitas contratou uma carreta aqui de um aliado dela por 150 mil, se politizaram muito esse problema da Covid, prejudicaram muito o comércio da cidade de Lauro de Freitas, se gastou muito dinheiro de forma irresponsável, enquanto a cidade de Lauro de Freitas nem teste rápido ainda tem para testar toda a sua população. Agora, recebeu mais de quase 30 milhões de reais de repasse e esse dinheiro ninguém sabe, ninguém viu. Só estou esperando a Polícia Federal e o Ministério Público Federal chegar à cidade de Lauro de Freitas para que se apure aí essas compras irresponsáveis de máscara, de álcool gel, tudo superfaturado pela prefeita Moema Gramacho e sua equipe. Mauro Cardim, você mencionou aqui algumas vezes a participação do governo federal em ações aqui na Bahia. O governo federal, o presidente Bolsonaro, aqui na Bahia, não é tão bem avaliado quanto, por exemplo, o governador Rui Costa ou o prefeito de Salvador, Assemineto. A população baiana, até o momento, pelo menos, não se sabe aí qual vai ser o reflexo do auxílio emergencial, não coloca o presidente no mesmo patamar de Rui Costa e de Assemineto aqui em Salvador. O senhor acha que isso é um impeditivo para o crescimento do senhor em pesquisas, por exemplo? Não, esse quadro tem mudado bastante. O presidente Jair Bolsonaro, ele cresceu muito aqui esses últimos meses na Bahia, vem crescendo com obras como foi a obra lá do Pontal em Ilhéus, a obra na área do agronegócio em Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Lauro de Freitas, essa obra de revitalização do rio Ipitanga, a obra da criação da feira do centro da cidade, são todas obras com recursos federais. Tenho certeza que a partir do momento que as obras chegarem de fato à população, a população vai começar, apesar do governo fazer essas obras e esconder, né, o nome do governo federal. Isso é triste, mas nós vamos aqui estar mostrando para a população quem de fato vem fazendo a diferença, quem de fato vem dando atenção aos baianos. E isso está mudando muito, não só aqui na cidade de Lauro de Freitas, mas em todo o estado da Bahia. Acredito que em pouco tempo o presidente terá a sua popularidade muito grande aqui em todo o estado da Bahia. O senhor, além de político, também é comunicador, radialista, apresentador de programas. O senhor sabe que o jornalista, o radialista, demonstram para as autoridades as perguntas que o povo quer fazer. Recentemente, um jornalista do Globo fez uma pergunta
sobre depósitos na conta da primeira-dama por Fabrício Queiroz e o presidente demonstrou bastante irritação. Chegou a dizer que tinha vontade, não sei literalmente, tinha vontade de dar um soco na boca do jornalista. O senhor considera aí como partidário do presidente e jornalista e radialista, o senhor considera que o presidente pode ter se excedido nessa frase? Eu acho que um pouco. O presidente tem sido caçado aí pela imprensa do sul do país durante muito tempo. É o tempo inteiro as pessoas querendo distorcer as falas do presidente. Tem muita coisa também por trás de empresas de comunicação que perderam aí os seus repasses bilionários, né? Isso tem incomodado bastante daí esses donos dessas grandes empresas de comunicação. E eu acredito que essa crise aí entre a imprensa e o presidente vai passar e tem que ser superada. Nós temos que deixar com que o presidente governe, parar. Se você assiste os telejornais, é o tempo inteiro, quando se faz uma matéria falando de uma outra coisa, tentam envolver de uma forma ou outra um filho do presidente. É o tempo inteiro os jornais abrindo espaço para que tenhamos sempre alguém da oposição tendo voz o tempo inteiro. Isso vem desgastando, isso não é bom para o país, não é bom para a população brasileira. Eu acredito que tem que se deixar com que o presidente governe primeiro. Quando acabar o ano e entrarmos no ano eleitoral, sim, deixar com que as urnas decidam se querem dar continuidade ao trabalho que ele iniciou ou não. Isso que é a democracia. Infelizmente, o que nós estamos vendo aí hoje é um presidente sendo caçado o tempo inteiro pela imprensa. É triste. Eu acho que isso não ajuda não só ao presidente, nem ao Brasil. Mauro Cardim, você elencou uma série de problemas que enxerga em Lauro de Freitas atualmente. Se a gente tivesse que escolher o primeiro, a bala de prata, aquele que Mauro Cardim vai atacar de imediato, qual o principal problema da cidade de Lauro de Freitas atualmente? O principal problema da cidade de Lauro de Freitas é a violência. Nós vamos atacar criando uma Secretaria de Segurança Pública para o município. Vamos aí fortalecer, abrir concursos e vaga para a Guarda Municipal. Nós vamos se aproximar um pouco mais da Polícia Militar para fazer um trabalho de inteligência, utilizando a tecnologia com reconhecimento facial, para que a gente possa, de fato, dar segurança para a cidade e para os moradores que aqui escolheram morar. Em segundo, nós vamos atacar o saneamento básico e o recapeamento asfáltico de toda a cidade de Lauro de Freitas. A cidade vai ganhar uma roupa nova, um asfalto novo e de qualidade. Não adianta ficar colocando esse asfalto que a prefeita coloca hoje, que já é apelidado de asfalto Sonrisal. E nós vamos acabar com isso e iniciarmos aqui uma obra fantástica de recapeamento, trocando todo esse asfalto que tem mais de 40 anos por um asfalto novo e de qualidade. E uma coisa boa, um ponto positivo, pelo menos um tem que ter, viu, Mauro? Da gestão de Moema Gramacho. O que é que o senhor elogiaria na gestão de Moema Gramacho? Eu posso elogiar a prefeita a forma que ela se veste, que é muito bonita. Ela deve ter um bom estilista, ela está sempre muito bem produzida. Eu acho que a coisa bacana que a gente pode elogiar e bater palma é para o estilista que escolhe as roupas da prefeita Moema Gramacho, que ela está sempre de vermelho e preto. Eu acho que ela pode até ser torcedora do Vitória, mas ela está sempre muito bem alinhada, muito bem vestida, né? Eu acho que esse que é o ponto positivo da gestão. Nada na administração e na gestão, só no figurino, é isso? Só no figurino, infelizmente. Hoje eu gostaria de estar aqui falando para as pessoas que estão nos assistindo algo de bom, mas infelizmente, quando uma pessoa que tem 65% de rejeição na cidade, isso demonstra a insatisfação dos moradores da cidade. A cidade está tomada por buraco, uma cidade mal iluminada, uma cidade com alto índice de violência contra as mulheres, uma cidade também com índice de violência também altíssimo, uma cidade que não tem uma mobilidade decente, com um sistema de transporte totalmente ultrapassado, ônibus velhos caindo aos pedaços. Então eu não tenho o que comemorar. Infelizmente, eu gostaria de falar. A única coisa que eu posso dizer que a cidade são coisas boas, são obras que vem do governo federal e do governo estadual. A exemplo do Hospital Metropolitano, a exemplo da requalificação
do Rio Ipitanga, a exemplo do metrô que chegou à cidade de Lauro de Freitas. Então, eu não tenho uma obra aqui para apontar que foi feita pelo governo da prefeita Moema Gramacho. Todas as obras são feitas pelo governo do estado, juntamente com o governo federal. Mauro Cardim, muito obrigado por sua participação, pré-candidato à Prefeitura de Lauro de Freitas. Assim como eu faço com todos os convidados aqui, eu reservo 30 segundos para o senhor falar por que merece o voto e a confiança do cidadão Lauro Freitense. Eu quero agradecer mais uma vez a direção da TV Aratu e dizer para o meu eleitor, para os meus amigos, que nós temos uma responsabilidade muito grande de devolver a cidade de Lauro de Freitas do jeito que ela é. Aquela cidade apaixonante, uma cidade muito acalorosa. Infelizmente, eu mesmo tendo sido agraciado com 2 comendas da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Salvador, de ter sido recebido por 4 ministros, não consegui desenvolver o trabalho que a cidade merecia quando fui secretário. E peço a vocês que estão nos assistindo que me ajudem a chegar à Prefeitura de Lauro de Freitas para que você, de fato, tenha uma cidade moderna, uma cidade transformada e cada centavo arrecadado seja bem investido aqui na cidade de Lauro de Freitas. Então, meu compromisso com você que está nos assistindo é esse, é ter responsabilidade e fazer com que a cidade tenha, de fato, uma gestão muito boa para que a gente possa fazer valer cada centavo arrecadado através dos impostos. Obrigado a Mauro Cardim. Agradeço também aos meus colegas Everton do Vale na operação técnica e Cris Almeida na produção do Linha de Frente. Linha de Frente que é o conteúdo de política do Grupo Aratu, trazendo, nesse momento, os pré-candidatos às prefeituras de Salvador e de cidades do interior da Bahia para ajudar você a formar opinião e a conhecer melhor aqueles que postulam o cargo de prefeito na sua localidade. Eu sou Pablo Reis e temos encontro marcado com Cidadania aqui pelas redes sociais e também pela TV Aratu. Um abraço e até o próximo encontro.